Escapou sem querer. Pois é, você não sabe o quanto essa frase é perigosa. O bom e velho escapou sem querer. Pode terminar casamentos, pode fazer você perder uma eleição, ou pode falar de crimes que aconteceram e que eles não queriam que você soubesse. O escapou sem querer aconteceu hoje lá na Globo News. Uma dessas jornalistas da Globo aí, no intuito de passar pano para o sistema, acabou falando demais. Disse que existe um conluio entre o Partido Solidariedade, que apoia o Ricardo Nunes, entre o Arthur Lira, que é o presidente da Câmara dos Deputados, e também o Supremo Tribunal Federal, para intervir contra o exercício dos poderes. Para impedir que algo seja aprovado dentro do Congresso Nacional. Se isso não é interferência dos poderes, se isso não é antidemocrático, meu amigo, então não sei o que é. E eu vou te explicar detalhe por detalhe para você entender isso. Também, acabou a eleição, pelo menos o primeiro turno, e agora é hora da gente falar sobre... Pois é hora da gente falar sobre geopolítica. Tem tempo que a gente não fala. E aí, eu gosto de trazer matérias que deixam o Lula maluco, como, por exemplo, o Donald Trump. Faltam poucos dias, menos de um mês, para a eleição. E adivinha quem que o mercado financeiro está apostando? O Donald Trump. E adivinha quem vem junto com ele? Um certo Elon Musk. Pois é, como conselheiro. E se o governo norte-americano já está dando dor de cabeça para o Lula, com investigação agora da Saab, dos caças americanos, entre outros pontos, ações para caçar o visto dos ministros do STF, imagina se o Donald Trump entrar. Mas eu tô tão ansioso para ver isso acontecer. E a última matéria que eu quero tratar é sobre o Supremo Tribunal Federal também. Pois é, eles liberaram o X no Brasil. Inclusive, fazendo uma publicação no próprio X. Antes mesmo do X voltar a funcionar. Hoje, como disseram que está liberado, fui tentar acessar. Ainda não está funcionando o X não. Tá? Pelo menos o meu não acessou. A grande questão é, alguns deputados se manifestaram. E esse vídeo compensa você ficar até o final para ouvir esse ponto. Sem contar que a gente vai falar também do Haddad, de imposto e muitos outros posicionamentos aí que merecem nossa reflexão. Então não esquece de curtir, compartilhar, se inscrever no canal. Lembrando a você, pessoal, o livro Revolução contra o Sistema, do Nayib Bukele, como que ele poderia aplicar o método aqui no Brasil. A gente precisa de um Bukele aqui no Brasil. Está aqui à disposição para você. Está aqui o link aqui, Você pode ver o link aqui do livro, a capa do livro, e do outro lado aqui é só mostrar o QR Code ali que você consegue fazer o download do livro, tá? Isso ajuda bastante o canal. E vamos à parte mais importante. Essa é a parte que eu mais gosto do canal. Falar dos comentários de vocês. O Ginaldo Vieira, ele escreveu o seguinte. É isso aí. O povo tem que participar. O poder emana do povo, não de deputado, que está no Congresso por manobra política. Ou seja, eu sou defensor, e no último editorial que o Givaldo colocou aqui, a publicação, eu sou defensor da iniciativa popular para maiores atos. Eu fui o autor, o criador da PEC da pauta popular. O que é a PEC da pauta popular? Na minha visão, processos importantíssimos travam por causa de conchaves políticos. Exemplo, o pacote anti-STF, que vai estar em julgamento agora. O povo tem o direito da iniciativa popular. Mas, entenda, o presidente da Casa, do Senado e da Câmara é mais poderoso do que o povo. Porque se o povo fizer um projeto de iniciativa popular, olha o trabalhão. Eu tenho que colher um terço das assinaturas, em um terço dos estados, com 0, não sei quanto por cento de cada lugar, mais ou menos 1,5 milhão de assinaturas. Depois que eu colher isso, eu tenho que ir lá protocolar o projeto de lei. E pode nunca andar, porque o presidente da Casa não coloca em votação. Isso é absurdo. Isso é insano. Então, qual que é a minha ideia? Vamos lá. Caso exista algum projeto, se for de iniciativa popular, ele já anda direto. Não tem que esperar. Entrou um projeto de iniciativa popular, ele já vai para votação em Câmara e Senado, imediato. Agora, se apresentar um projeto de iniciativa popular, se apresentar um projeto que não é de iniciativa popular, o povo tem que ter o direito de fazer a pauta. Ou seja, esse pacote anti-STF
Se eu colher 1,5 milhão de assinaturas, eu vou lá e protocolo. Falou, Lira, põe em votação. Se ele não pôr em votação, crime de responsabilidade contra o Lira. Ação, falta de decoro parlamentar. Está descumprindo o soberano, que é o povo. Então, tenha atenção, né? Eu cometi uma burrice muito grande. Entreguei esse projeto na mão do Cajuru. Mas, Cleitinho, pega esse projeto, cara. Eu sei que você me assiste. Pega esse projeto da PEC da pauta popular, encabeça isso aí. Precisa passar, tá? Tá parado lá, ó, desde 2022, lá no Congresso, essa PEC da pauta popular. A Cristina Grêmio já fez entrevista comigo, onde eu conheci, mas tá parado. Fazer o quê? Bora começar. Vamos falar do Trump? Pois é, meu irmão. Este é o resultado previsto, né? Falta só 25 dias. Tá na porta, tá batendo ali na porta, né? As chances de vitória do Trump são reais, tá? E principalmente o mercado de apostas, porque lá nos Estados Unidos é liberado as apostas. O mercado de apostas políticas não fala, né, em outra coisa. Trump tem grande chance. E aí a gente tem que fazer alguma análise. A esquerda tá lascada no mundo inteiro. O mundo tá tomando ódio da esquerda. Vai chegar um momento em que uma revolução mundial vai surgir, onde as populações do mundo todo, de seus respectivos países, vão colocar um bota fora. Cara, foi épico, né? Quando Muammar Gaddafi, aquele ditador amigo do presidente da República, né, foi enxutado, foi defenestrado pelo povo, né, da Líbia, né? Então, isso aconteceu. E eu acredito que vai acontecer de novo. Olha o que a Kamala Harris tem. $1 bilhão. $1 bilhão para a campanha dela. Ou seja, 5 bilhões de reais. Olha o que ela tem. Ela tem também a imprensa aparelhada toda defendendo a Kamala Harris. Ela tem as Big Techs manipulando os resultados. Quando você faz uma pesquisa ali, vou pesquisar Donald, aí aparece Pato Donald, aparece tudo quanto é coisa. O Trump não aparece. Quando você coloca o K, a primeira coisa que já aparece, as coisas boas da Kamala Harris. Um certo instituto de pesquisa aí, num certo site de pesquisa que termina com Gu e depois termina com Gley. Você sabe o que eu tô falando, né? Então, assim, ela é uma verdadeira Dilma americana. Será que o sistema tem força? Cara, a eleição do Pablo Marçal mostrou que, mesmo assim, o povo está se revoltando. É a revolta popular. E lá nos Estados Unidos não está diferente, não. É a revolta do mundo contra a esquerda. Então, eu acredito que, cara, não adianta 5,5 bilhões de reais, não adianta todo esse mainstream para cima, porque no final das contas, mais cedo ou mais tarde, a revolta vai explodir, né? Ainda não deu, mas dará. É questão de tempo, tá? É questão de tempo, tá certo? E essa questão do Pablo Marçal mostrou isso. Pablo Marçal saiu vitorioso. Pode não ter ganhado, beleza, mas saiu vitorioso. Porque mostrou que a revolta popular vale mais do que o dinheiro dos canalhas. Isso é fato, tá? Isso é fato. Vamos falar disso aqui? Pois é, essa aqui, Eliane Cantanhede, né, da Globo News. Pois é o bom e velho, falei demais. Ou falou nada, né, demais. O problema é que no Brasil eles fazem o que bem entendem. Ela, durante uma entrevista, durante aquele discurso da Globo News, ela acabou soltando um crime, um luio, para agir contra os poderes da República. Escuta só o que ela falou. O Supremo tem uma origem bolsonarista, né? Porque o Supremo foi o grande bastião contra o golpe. Depois isso evoluiu, pegou o centro, pegou o centrão e agora o governo está sozinho. Bem, que o Supremo fez? O Supremo fez uma reação moderada, elegante, diplomática. O Flávio Dino manteve a suspensão das emendas secretas, mas houve uma negociação tanto com Arthur Lira. O Arthur Lira é que jogou
aquilo em pauta? Segurar a criação das comissões especiais que são obrigatórias para as PECs. E mais, o Partido Solidariedade está entrando no Supremo com uma ação de impugnação previamente a particularmente essa PEC que dá poderes ao Congresso para ser mais supremo do que o Supremo. Vamos lá, vamos entender aqui. Vamos começar com o linguajar, né, dos ditos jornalistas. Bombardeio contra o Supremo. Os bolsonaristas implementaram esse projeto contra o golpe. Olha só isso. Isso não é jornalismo. Isso é opinião, né? Eu acho que ela deveria sair do jornal e vir para cá, para o YouTube, que aqui no YouTube a gente dá opinião, manda aí para PQP, faz o que quiser. Aqui a gente não recebe dinheiro público, não. Aqui é a nossa independência, é fora da bolha. Não serve para estar ali dentro da imprensa que recebe dinheiro público, tá? Ali tem que ser independente. E não é. Agora, o ops, falei demais, saiu aqui. Houve um acordo do Supremo com o Arthur Lira. Acordo, eu fico pensando o meu acordo. Alô, Lira? Aí? Aqui é o do Supremo Tribunal Federal. Seu processo está aqui, tá? Lembra disso. Então, se esse projeto andar, antes de ser aprovado, eu te pego. Tchau. Acordo feito. Então o Lira já falou, não, eu não vou pôr esse projeto a andar. Ponto. E mesmo assim o Flávio Dino permaneceu, falou, não, eu vou manter sem as emendas. Cara, o Congresso é humilhado pelo Supremo Tribunal Federal, assim na cara dura. E aí entra um partido. Só para lembrar, o Solidariedade é a base do núcleo do Ricardo Nunes, tá bom? É o do Paulinho da Força, que falou, não, deixa o Bolsonaro para lá, nós não queremos ele não. Então tá do lado do Tarcísio. Só para lembrar, tá? Solidariedade vai entrar com ação como essa e o STF vai barrar o andamento de uma pauta no Congresso Nacional. Que insanidade é essa? Quantos votos o Supremo teve para barrar o andamento de uma pauta no Congresso Nacional? Vocês têm noção da insanidade que é isso? Então o que eu percebo? Hoje o sistema está tão aparelhado que esses partidos, Solidariedade, Nanicos, PSOL, esses partidos de esquerda, eles funcionam como alonga-manos do próprio sistema. Se tem algo que eu não estou querendo, eu peço para eles entrarem para mim julgar. Eu sou o juiz, olha, entra com essa ação aqui porque eu não sou a favor de escola cívico-militar. Isso é muito fascista pro meu gosto. Entra com a ação que eu vou julgar. Pronto. Aí depois, não, entra com essa ação aqui que eles querem me pegar. Não, entra aqui que eu vou julgar contra isso. É isso que está acontecendo. Então, assim, na cara dura, eles falam para você, né? E você finge que não... Finge que isso é democracia, tá bom? E por falar em democracia, quando deixam, né, o Lula pagar de democrata, aí é que o negócio fica feio. E quando deixa ele pagar de democrata pro mundo, aí é que é mais feio ainda. Vocês devem estar sabendo que o Lula, né, o governo brasileiro, assumiu a presidência do G20. E aí, companheiro? Precisamos arrecadar mais. Precisamos de imposto. Pois é. E aí, foi lá nessa G20 que o Lula quer colocar o imposto sobre grandes fortunas. E aí, o próprio ONU desmentiu, falou, cara, você quer pôr isso aí? Tá tudo bem. Mas não vai resolver nada. Vocês gastam tanto que não vai resolver nada. Matéria da revista Oeste. O imposto sobre grandes fortunas de Lula pode não ser suficiente, é o que informou o Banco Mundial. A proposta de tributação do presidente brasileiro estabelece uma taxa no mundo, viu? De 2% sobre o patrimônio dos 3 mil mais ricos do mundo. Qual que é o intuito do Lula? O intuito do Lula é simplesmente receber mais recursos para fazer a redistribuição de renda. Aquele discurso petista. Tá, o que a gente tem que parar para pensar? A mesma criatividade que o Lula tem, se ele pudesse usar essa mesma criatividade na redução de impostos, era maravilhoso. Se ele pudesse utilizar essa mesma criatividade e inteligência para diminuir o tamanho do Estado, era maravilhoso.
tá nítido que a gente tem um Estado grande demais e ineficiente demais. O problema não é falta de dinheiro, é falta de vergonha na cara mesmo. O problema não é falta de dinheiro, é falta de gestão. O problema não é falta de dinheiro, é excesso de corrupção. É simples assim. Então, não adianta o Haddad, o Lula, olha, precisamos cobrar das grandes fortunas, a culpa do mundo estar assim é do Elon Musk, a culpa é do Bezos, a culpa é de não sei o que tem todo mundo. Cara, é o seguinte, o mundo é assim porque os governantes são ruins, tá? É simples assim, eles precisam minar vocês para fazer o teatro das tesouras e controlar tudo, é simples assim. Eu não tenho o que falar. Então, se você acha que impostos sobre grande fortuna vai resolver alguma coisa, não vai. E o Lula, mas o Haddad chegaram a falar em aplicar um imposto sobre grandes fortunas aqui no Brasil. Sabe o que isso implica? Esse povo saindo do Brasil. Vem cá, pensa comigo. Calcula. Vamos dizer que você é um rico milionário, ok? Certo. E aí, você está aqui no Brasil, mas o dinheiro pode ir para onde você quiser que ele vá. Pode ir para as Ilhas Cayman, pode ir para o Uruguai, que é uma boa opção para guardar dinheiro, pode ir para qualquer lugar. O Brasil fala, eu vou colocar um impostinho sobre você, companheiro, para ajudar na pinguinha, né? Aí você fala, eu vou ter que bancar a pinguinha dos companheiros? Não, vou tirar meu dinheiro daqui e pula para o Uruguai, pula para as Ilhas Cayman. Quem que se lasca nessa história? É o brasileiro que depende desse dinheiro para gerar riqueza. Então, vai dar ruim. Só de saber que está na mão do Lula e do Haddad, vai dar ruim. Outra pauta que a gente precisa conversar. O Supremo Tribunal Federal usa o perfil no X para explicar bloqueio. Precisa cumprir as leis. Então, vem cá. Ele usou a plataforma do X para explicar o porquê ele bloqueou o X. Foi isso que aconteceu, tá? O perfil do Supremo Tribunal Federal, STF, na rede social X, fez um post sobre a ação que tinha deixado a plataforma bloqueada no Brasil, desde o dia 30 de agosto. O X voltou a operar no Brasil, no país, nessa quarta-feira, após a liberação do ministro Alexandre de Moraes. A realidade, tudo dependia da vontade do ministro Alexandre de Moraes. Isso aí ficou nítido e explícito, tá bom? Tudo dependia da boa vontade do ministro. E aí, tem uma publicação que essa eu preciso divulgar aqui para vocês, do professor Cláudio Prantieri, tá? Ele que é deputado estadual no Rio Grande do Sul. Ele escreveu o seguinte, um país que aplaude o Moraes por permitir a volta do X ao Brasil, ao invés de se incomodar, inconformar, por ter ficado mais de um mês fora do ar, se enquadra sim em uma republiqueta de bananas. Escuta só o que ele falou aqui, eu achei bem interessante. Permitiu a volta do X no Brasil. Estou na dúvida sobre o que fazer. Manda um e-mail agradecendo que ele tenha permitido que eu, um mero mortal, possa usar uma rede social que o mundo inteiro pode usar, mas ele não deixou os brasileiros usar. Não há nada a comemorar a volta do X. Nós temos que nos perguntar como um país com 210 milhões de habitantes se permitiu ficar mais de um mês isolado do mundo, sem ter contato com a ferramenta utilizada pelos grandes líderes mundiais para expor seu pensamento, e nos foi privado pela ordem de um único homem que não tem um único voto. E nós, como aquele sequestrado que agradece ao sequestrador porque passou um prato de comida embaixo da porta, achamos que o ministro Alexandre de Moraes fez grande coisa. Tem nada. Aí os interlocutores do ministro Alexandre de Moraes dizem que Elon Musk aprendeu que o Brasil não é uma republiqueta de bananas. Talvez o ministro não saiba o que é efetivamente uma república de bananas. Um país que permite interferência estrangeira nas suas decisões, como o governo do presidente Lula com Cuba, chegou a ter agentes aqui nos mais médicos, China, Rússia, ditando a nossa política externa. Um país que tem corrupção generalizada também é uma republiqueta de bananas. Aliás, um país que tem corrupção generalizada e não prende os corruptos é uma republiqueta de bananas elevada ao quadrado. Um país que não tem o Estado de Direito e o devido processo legal respeitado é uma republiqueta de bananas. Um país onde as instituições são frágeis e ineficazes é uma republiqueta de bananas. Um país onde a mídia é controlada pelo Estado através de verbas de propaganda é uma republiqueta de bananas. Um país onde falta infraestrutura e falta desenvolvimento também é uma republiqueta de bananas. Talvez o ministro acha que simplesmente mostrar força do Estado ao empresário privado, que não é um país, não tem armas, não tem meios de ação, que isso prove que o Brasil não é uma republiqueta de bananas, eu acho que ele precisaria rever seus conceitos. O Brasil, sob o governo Lula, é uma republiqueta de bananas num nível que eu jamais imaginei. Alguém discorda? O Brasil é ou não é uma republiqueta de bananas? Aí é você que vai me falar.
né? Então, assim, não é questão de agradecer, obrigado por ter voltado ao X no Brasil, não. Não é assim. A liberdade de expressão, como dizia Hayek, né, já é, por si só, a principal das liberdades, porque sem ela, você não tem nenhuma liberdade. É simples assim. E quando tiram a liberdade de expressão, aí, meu irmão, aí é que o bicho pega. A última matéria que eu quero tratar com vocês, desculpe o vídeo estender um pouco, deu 20 minutos, eu tento controlar o tempo, mas às vezes passa, é o seguinte. Cara, Gustavo Lima, olha o embaixador aí, sou fã desse cara, tá? Ô, Gustavo Lima, eu fiquei sabendo que você me assiste, hein, cara? Então, se chegar esse vídeo aqui até você, tá? Eu quero que você me mande uma mensagem aí, eu quero ir num show seu ainda, tá? O Ministério Público aponta fragilidade em processo contra Gustavo Lima. Não há indícios de ilegalidade ou lavagem de dinheiro. Perseguição política escancarada. Após ter o pedido de prisão revogado em setembro, o cantor Gustavo Lima continua buscando provar sua inocência na justiça. A defesa do sertanejo protocolou uma petição nesta quinta-feira, baseada em alegação do próprio Ministério Público de Pernambuco, que aponta as fragilidades da decisão da juíza Andréia Calado, da 12ª Vara Criminal do Recife. O que acontece? Essa juíza da Vara do Recife, ela já deu a determinação para prender um jornalista com base no entendimento do Alexandre de Moraes. Vocês têm noção disso? E aí a maioria dos jornalistas... esse cara é bolsonarista, prende mesmo. O Reinaldo Azevedo, aquela figura, né? Não, é porque isso não é um jornalista de verdade. Tem que ser de esquerda para ser jornalista. É essa vergonha que nós temos que passar. O tribunal, o desembargador, entendeu que era fraco, entendeu que a determinação não cumpriu os mínimos requisitos da prisão do Gustavo Lima e mandou revogar. Agora o Ministério Público afirma que, olha, é o seguinte, não há indícios de ilegalidade ou lavagem de dinheiro. Se não há indícios, sem indícios, determinar uma prisão. É mais ou menos como fizeram com o Felipe Martins, prende, depois vê se tem alguma coisa. É isso? Isto é uma republiqueta de bananas. Alguém tem dúvidas sobre isso? Acredito que não. Pessoal, por fim, mas não menos importante, pelo menos para mim e eu acredito para você também, porque vale a pena. Pessoal, o livro Revolução contra o Sistema está disponível. Tá? Ali eu narro como El Salvador conseguiu se livrar, né? Literalmente, do caos. O caos que foi o país assim, tomado pela corrupção, pela violência e como eles conseguiram resolver. Então, para você ter acesso ao livro, só apontar para o QR Code. O QR Code fica de cara. Só apontar para o QR Code aqui, tá? E o livro é esse aqui, Revolução contra o Sistema. Te garanto que vai ser uma boa leitura, tá bom? Depois eu vou fazer algumas lives falando sobre geopolítica, exclusivamente de El Salvador. Fechou? Obrigado, pessoal. Fica com Deus e eu vejo vocês no próximo editorial. Grande abraço e até lá.